Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai ver as resoluções das questões propostas na atividade referente ao conteúdo transformação isovolumétrica, tá? Essa atividade ela está nos comentários da aula sobre a transformação isovolumétrica, tranquilo? Beleza, então vamos resolver essas questões agora. Então essa primeira questão diz o seguinte, pessoal. Olha, um recipiente hermético e indeformável encerra um gás sobre uma pressão de 1 atm a uma temperatura de 27 graus Celsius. Se as paredes do recipiente suportam uma pressão de até 10 atm, a máxima temperatura que o gás poderá atingir sem romper o recipiente será de... Então, para a gente resolver essa daqui, a gente vai ter que, a primeira coisa a fazer é extrair logo os dados da questão, tá? Então, um recipiente hermético quer dizer um recipiente vedado, tá? E indeformável quer dizer que ele não vai se dilatar, tá? Beleza. Então veja bem, a pressão do estado 1 é de 1 atm, tá? Tá aqui, ó. A temperatura do estado 1 de 27 graus Celsius, tá? Tá aqui. A pressão do estado 2 é de 10 atm. A gente quer saber qual é a máxima temperatura que ele suporta, tá? Sem romper o recipiente, tranquilo? Beleza. A primeira coisa a fazer, pessoal, é transformar essas temperaturas aqui, tá? Transformar essa temperatura aqui em temperatura absoluta, tá? Lembra que nessas transformações a gente utiliza temperatura absoluta, tanto na isobárica quanto na isovolumétrica, tá? Beleza, então para transformar a gente utiliza essa expressão que a gente já conhece, tá? TK igual a TC mais 273. Então pega o valor aqui, ó, 27, substitui 27 mais 273, a temperatura em questão é 300 Kelvin. Tranquilo? Beleza. Então, como isso aqui é uma transformação isovolumétrica, a gente vai usar essa expressão aqui, ó. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá? O que a gente quer saber? A temperatura do estado 2, ó. Então a gente isola esse T2 aqui, ó. Tá? Ele passa para lá multiplicando, P1 vai passar dividindo e T1 vai passar multiplicando. E a gente vai ter essa expressão aqui, tá certo? Beleza. Então agora aplicando os valores aqui, ó, T2 vai ficar, ó, P2 vale 10, tá? É o que está aqui. T1 vale 300, é o que a gente calculou aqui, tá? E P1 vale 1 atm, tranquilo? Então, 10 vezes 300 vai dar 3.000. 3.000 dividido por 1, a temperatura do estado 2, a máxima temperatura que ele pode suportar é de 3.000 Kelvin. Tranquilo? Beleza, só que nas opções lá para vocês marcar estava em graus Celsius, tá? Então vamos converter isso daqui, tá? Essa temperatura aqui, ó, utilizando essa expressão para graus Celsius, tá? Então, ou seja, TC vai ser, ó, TK menos 273. Tá? Então, substituindo aqui, ó, TK, né, temperatura em Kelvin vale 3.000. Então, 3.000 menos 273, TC é igual a 2.727 graus Celsius. Tá? Então, essa é a temperatura máxima na escala Celsius. Tranquilo? Beleza. Pessoal, então essa questão diz o seguinte. Olha, um gás ele é aquecido a volume constante, tá? Então ele passa por um processo de aquecimento através, né, de uma transformação isovolumétrica, certo? A pressão exercida pelo gás sobre as paredes do recipiente ela aumenta. Por quê? Então, beleza. Então ele já está dizendo que a pressão aumenta. Ele quer saber qual é a razão desse aumento de pressão, tá? Durante esse aquecimento na transformação isovolumétrica. Beleza. Então a primeira opção que ele diz, que ele sugere é essa aqui, ó, a massa das moléculas aumenta. Bem, essa sugestão aqui ela está errada por duas razões, tá? Número 1, a gente viu que a massa, em todas as transformações gasosas que a gente estudou, de um estado para outro, a massa não aumenta nem diminui, tá? A massa permanece constante. E outra coisa, quando um corpo é aquecido, no caso as moléculas desse gás aqui estão sendo aquecidas, elas podem até se dilatar, mas elas não vão aumentar a massa, tá? Um corpo quando é aquecido, ele dilata, mas não aumenta a massa. Ele pode aumentar só as suas dimensões, tranquilo? 2. A perda de energia cinética das moléculas nas colisões com a parede aumenta. Bem, o que pode acontecer? As moléculas estão sendo energizadas porque está sendo aquecido, elas realmente aumentam sua energia cinética, ou seja, elas aumentam suas velocidades, né? E elas colidem com a parede. Na hora da colisão com a parede, ela não vai perder energia, ela pode trocar energia, tá? Então essa palavra perda aqui não está muito bem colocada. Então ela troca energia. E de qualquer forma, a troca de energia não implica diretamente no aumento da pressão, tá? A troca de energia acarreta em um aumento de temperatura.
Tranquilo? Toda troca de energia acarreta em aumento de temperatura. Beleza? Então também não é essa a opção aí. A terceira diz que o tempo de contato das moléculas com as paredes aumenta. Tá? Mas o tempo de contato, né? O tempo de exposição de uma molécula na parede não vai acarretar um aumento de pressão. Ela só está lá, digamos assim, encostada por um tempo maior, vamos supor. Então, o fato de você estar lá por um tempo maior, isso não está aumentando a pressão, você está só lá, apenas está lá por um tempo maior ou menor, tá? Isso não muda nada. Tranquilo? Então, também não é essa a opção aqui. Essa quarta opção diz o seguinte: olha, as moléculas passam a se chocar com maior frequência e exercendo maior força sobre as paredes. Então, essa daqui já é bem razoável, já, tá? Essa aqui a gente já fica em alerta nessa opção aqui, tá? Porque isso aqui é verdadeiro. As moléculas passam a se chocar com maior frequência porque estão muito mais rápidas e elas estão exercendo força. E a gente sabe que força está totalmente ligada, diretamente ligada à pressão. Tranquilo? A última sugestão diz o seguinte: a distância média entre as moléculas aumenta. Pessoal, essa daqui ela não tem nada a ver, tá? Porque veja bem, ó, é a distância entre moléculas. Veja que não está relacionando a molécula com o recipiente. Então essa última opção aqui ela não tem nada a ver, ainda que ela fosse verdadeira ou falsa, ela não influencia na pressão, tá? Então, pessoal, a opção verdadeira é essa daqui, tá? As moléculas realmente passam a se chocar com maior frequência e como elas estão muito mais rápidas, elas exercem uma força muito maior nas paredes do recipiente. E é isso que faz com que a pressão aumente. Então essa aqui é a resposta correta, tá? Inclusive esse fato, a gente comentou sobre ele na videoaula, tá? Explicou ele lá utilizando uma simulação, tá certo? Próxima questão. Uma panela de pressão é aquecida a partir da temperatura ambiente, 300 Kelvin, tá? Até uma temperatura de 600 Kelvin. Sabendo que a pressão inicial da panela é P e que o volume da panela permaneceu constante durante esse processo, a diferença de pressão na panela vale. Então, a primeira coisa a fazer é sempre estar extraindo os dados do problema, pessoal. Então, veja bem, dados, olha só, a temperatura 1 é 300 Kelvin, a temperatura 2, 600 Kelvin, a pressão inicial ele chamou de P, e a gente sabe aqui que ele diz que o volume permaneceu constante, é uma transformação isovolumétrica, tá? O que ele quer saber é a diferença de pressão, né? Qual foi a variação de pressão que aconteceu durante esse processo, beleza? Então a primeira coisa a fazer é utilizar essa expressão aqui, ó, já que é uma transformação isovolumétrica, tá? P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. O que a gente quer saber aqui é P2. Então a gente isola ele, ó, tá? Isolando ele, T2 que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. E aí a gente vai ter P1 vezes T2 dividido por T1. Tranquilo? Aplicando os dados aí, ó, P1 é o próprio P1, que a gente não conhece, não sabe, tá? T2 é 600 e T1 é 300. Então, dividindo aqui, ó, 600 por 300, a gente tem 2. Então, P2 é igual a P1 vezes 2, ou P2 é o dobro da pressão, tá? O dobro de P1. Tranquilo? Então, ou seja, a variação de pressão seria P2 menos P1 mais P2, a gente já viu que ele é 2P1, tá? É o que está aqui, ó, 2P1. Então, eu faço 2P1 menos P1 vai ser igual a P1, tá? Ou simplesmente igual a P, que é o que está aqui, ó, a pressão inicial é P. Tranquilo? Então, a diferença seria apenas de P, ou seja, se a pressão final é 2 vezes a inicial, então a diferença foi um acréscimo apenas de uma quantidade de pressão dessa inicial. Tranquilo? Beleza até aí, pessoal? Então valeu, espero que vocês tenham compreendido direitinho o conteúdo, tá? Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tranquilo? Valeu, até mais.